Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Semana passada não teve episódio, né? Foi mal, gente. Eu avisei lá no Instagram que eu tava sem voz. Eu fiquei doente, eu fiquei gripada. E a minha voz, ela sumiu, então não tinha nem condição, assim, de eu gravar. Eu ainda tô meio rouca, não sei se vocês conseguem perceber, kkkk, mas estou aqui gravando esse episódio apenas em áudio, mas era pra ser um episódio em vídeo. Eu me preparei pra gravar ele em vídeo, porque é um episódio de assistidos do mês, né? E esse ano quase todos eles eu fiz em vídeo, mas tá muito quente, muito, muito quente, então culpem ao apocalipse climático, o fato de não ser vídeo, porque eu me arrumei, eu passei maquiagem na minha cara, eu estou maquiada nesse momento, eu gravei alguns vídeos curtos para as redes sociais, mas só esse tempo de gravar 2 vídeos de 2 minutos na frente da lâmpada, eu já fiquei suando, eu falei sem condição nenhuma, porque esse episódio do podcast ele vai ter, assim, uns 40, 50 minutos, então o bruto dele vai ser quase 2 vezes isso, porque é geralmente o tempo que eu levo pra gravar, então sem condição nenhuma de ficar esse tempo todo sentada na frente de uma luz, então vamos de apenas áudio mesmo. Se julho já foi um mês meio xoxo, capenga, agosto, não diria que foi pior, mas foi assim... também com poucos filmes, por assim dizer, né? O mês começou, tava tendo Olimpíada, eu tava focada nisso. Quem está seguindo lá no Instagram, @filme.da.semana, e continuou depois disso, né? Eu fiquei só falando de Olimpíada, porque minha vida virou basicamente Olimpíada, né? E voltar a assistir filme foi difícil. Eu tava vendo mais série, mas eu terminei muito pouca coisa, assim, pra falar. Não, vou falar das séries que eu assisti, porque eu ando muito picado, sabe? Eu vejo alguns episódios de uma série, canso, vou ver outra... Enfim, não importa, esse não é um episódio de séries, esse é um episódio de filmes. E agora tá tendo Paralimpíadas, então a minha atenção voltou pra Paralimpíadas. É claro que não tanto quanto a Olimpíada, porque a transmissão aqui no Brasil ela tá um tanto quanto prejudicada, e porque também tem muita coisa acontecendo. Nossa, a Paralimpíada tá muito mais emocionante que a Olimpíada, gente. Muitas vitórias pro Brasil, é muito legal de ver. E ainda dá tempo de assistir as Paralimpíadas, tá, gente? Tá passando pelo canal no YouTube das Paralympics, tá em inglês. Não é tanta graça, eles não têm o sinal sonoro de Brasil-Zil. Eu nunca pensei que eu ia sentir falta disso, mas eu sinto imensamente falta desse sinal sonoro toda vez que alguma coisa Brasil-Zil acontece. Enfim, vamos falar de cinema. Em agosto eu assisti 5 filmes que são inéditos pra mim. Desses 5 filmes eu só gostei muito realmente de um. Os outros 2 eu gostei pouco, outros 2 eu gostei médio. Mas aí eu vou falar deles na segunda parte desse programa. Primeiro, eu vou falar dos filmes que eu revi nesse mês, porque um jeito de eu voltar a assistir filmes foi revendo filmes, e a minha forma de voltar ao cinema, basicamente, foi revendo Mamma Mia, o 1 e o 2, eu vi os 2 na mesma noite. Eu amo muito Mamma Mia, é um filme que eu acho que tem até episódio do podcast sobre, lá no primeiro ano, lá no começo mesmo do programa. Eu gosto muito de Mamma Mia, a minha mãe gosta muito de Mamma Mia, foi um grande momento da nossa vida assistir junto Mamma Mia, e mesmo assim eu continuo gostando, apesar de, tecnicamente, enquanto cinema, é um filme com muitos defeitos, é um filme com vários problemas de roteiro, problemas técnicos mesmo. Eu acho a fotografia dele pavorosa, super estourada, parece que você tá levando sua cybershot na praia e tá tirando aquelas fotos que o sol sai estourado, porque tá muito claro, sabe? E a correção de cor também eu acho esquisita, eu acho que a pele de todo mundo tá muito amarelada nesse filme, enfim. Eu sinto vários problemas técnicos com esse filme, tem gente que canta que não deveria estar cantando, mas, mesmo assim, é um dos melhores filmes já feitos. Eu acho que pouquíssimos filmes conseguem ser tão, tecnicamente, não tão bons, mas serem maravilhosos mesmo assim por causa do carisma do elenco. E eu acho que aqui o que pega é justamente o carisma do elenco. Parece que tá todo mundo se divertindo horrores, parece que tá todo mundo bêbado o tempo todo, e eu só queria estar lá no meio. É a única coisa que eu queria. Terminei o filme querendo o quê? Largar tudo e ir pra Grécia. Depois eu vi o Mamma Mia 2, que é um filme bastante injustiçado. De fato, ele não é tão bom quanto o primeiro. Já vou tirar o elefante aqui da sala, não tem o que falar, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas ele não é um filme ruim. Enquanto parte técnica, ele é muito melhor. A fotografia desse filme é decente, sabe? As cores estão corrigidas, as cores fazem sentido. A própria direção tem alguns truques interessantes pra ficar alternando as linhas do tempo, porque aqui a gente tem 2 linhas do tempo, do passado e do presente. O elenco tá bem junto, mas aqui como a gente tem uma linha do tempo no passado,
Tem elencos novos, né, fazendo papéis de pessoas que a gente já tá acostumado a ver o elenco clássico, por assim dizer. Então, é um papel muito difícil, né, você ser a dona jovem, né, que é a personagem da Meryl Streep, que é a protagonista, né, uma personagem muito marcante. É a Lily James, que faz ela jovem. Eu acho que ela tá muito bem, eu acho que tá todo mundo muito bem, mas é muito difícil chegar aos pés, né, da Meryl Streep e do elenco mais velho. Mas mesmo assim, é um filme divertido, a história dele faz um pouco mais de sentido e é emocionante. No final, eu sempre choro na penúltima música. Eu acho o final dele muito brusco, porque ele tem um final muito emocionante e aí ele já pula pros créditos, que é tipo muito alto astral. Então é que nem aquele meme da menina que tá chorando e aí começa a tocar uma música, ela pega a cerveja e começa a dançar e sorrir, sabe? Esse é o final de Mamma Mia 2, basicamente. Eu assisti os 2 filmes no Disney Plus, que eu acho que é onde está disponível agora, mas eu tenho uma crítica, que no primeiro Mamma Mia as músicas não estavam legendadas. Não sei se tem opção dublada, não sei como está, mas eu assisto tudo legendado por padrão e no primeiro Mamma Mia as músicas não estavam legendadas. O que é um grande absurdo, porque as músicas ajudam a mover a história. Então, se você não fala inglês, que acontece, gente, tem pessoas que não falam inglês, que não entendem inglês. Então, você não vai entender o que aquela música está significando para a história. Não é só, estamos felizes, vamos cantar. Tem um motivo para aquelas músicas estarem lá. E quando você não tem legenda, você deixa uma parcela do seu público perdida. O Mamma Mia 2 estava legendado todas as músicas, então não entendi por que isso aconteceu. Até porque eu imagino que o Mamma Mia 1 seja muito mais visto do que o Mamma Mia 2. Mas enfim. Outro filme que eu revi também no Disney Plus é O Poderoso Chefão. Pois é. Quando eu tava doente, né, eu resolvi fazer um projeto de assistir todos os Poderosos Chefão. Mas eu só vi o primeiro. Porém, eu acredito que nesse mês que estamos agora, setembro, eu veja o resto da trilogia, até porque, se não me engano, eu não vi o 3 até hoje. Mas o Poderoso Chefão 1 e o 2 eu assisti quando eu tinha uns 16, 17 anos, né, na minha iniciação cinéfila, e eu gostei muito. Eu lembro de gostar muito genuinamente, porque tem alguns filmes que eu falava que eu gostava pra não ser cancelada no Twitter. Mas esse filme eu genuinamente lembro de gostar. O 2, mais ainda. Inclusive, o Poderoso Chefão 2 tem uma estrutura narrativa muito semelhante com o Mamma Mia 2. Olha só. Mas falando do Poderoso Chefão, muito brevemente, não vou ficar muito, talvez quando eu terminar de maratonar a trilogia eu faça um episódio sobre, apesar que já tem tanta gente fazendo conteúdo sobre Poderoso Chefão, é literalmente um dos filmes mais aclamados e mais falados do mundo, não sei o que eu acrescentaria nessa multidão, mas não tem como ir contra, sabe? Tem filmes que eu gosto de ir contra, às vezes por teimosia, às vezes por ter alguma emoção em remar contra a maré, mas do Poderoso Chefão não consigo. É realmente um dos melhores filmes já feitos. É uma aula de direção, de roteiro, de atuação. O filme é incrível, incrível. São 3 horas que você literalmente não vê passar, porque acontece tanta coisa o tempo todo. Apesar de terem cenas que se estendem, tem algumas coisas que são um pouco mais lentas que outras. Se você tá acostumada com ritmo de séries que são muito pesadas em diálogos, tipo Succession, tipo o próprio Game of Thrones, você vai gostar muito. Assim, poderia comparar com Sopranos? Poderia, mas eu não assisti Sopranos, então vou ficar devendo essa. Me lembrou muito Succession, inclusive. Poderoso Chefão. Mas até aí, o filme, ele é referência pra muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Então, se você não assistiu Poderoso Chefão até hoje, eu recomendo que você assista. Assim, não gosto de falar de, filmes essenciais, filmes que todo mundo tem que ver, porque eu não acredito em regras. Nesse sentido, sabe? Eu não acho que a gente deveria obrigar ninguém a fazer nada. Mas Poderoso Chefão, realmente, além de ser um filme importante, além de ser um filme aclamado, é um filme muito legal. Então fica aí essa recomendação breve. Agora a gente vai para a segunda parte do programa, onde eu falo dos filmes que eu vi no mês, que são inéditos para mim, ou seja, que eu nunca tinha visto antes. Falo em ordem de gosto pessoal, do que eu gostei menos até o que eu gostei mais. Então vocês vão percebendo que eu vou gradativamente falando um pouquinho melhor, ou parando de falar mal deles, não sei. Vai depender, talvez eu seja bastante crítica com quase todos os filmes dessa lista, mas vamos que vamos. Em quinto lugar, esse mês, o filme que eu menos gostei foi o Wish, a animação da Disney. Vocês lembram? Eu duvido que vocês lembram, porque eu vi esse filme faz o quê? Uma semana, e eu já nem lembro o nome da protagonista. É a Asha. Mas enfim, a gente tem aqui a Asha,
que ela é uma moradora desse reino, né? Ai, tem um negócio nesse filme que eu não gosto, que é a história de base, né? O contexto ser muito complicado. Então o filme já começa com uma narração em off desse reino, como que esse reino foi construído, quem que é o rei, de onde que ele veio, qual que é o poder dele. E aí a gente tem a protagonista, e aí a protagonista fala quem é ela, quem que é a família dela, o que ela faz lá no reino. E aí depois tem os amigos do protagonista e eles são brevemente introduzidos, são muitos, que eu acho que é pra ser uma referência aos Sete Anões, porque esse filme, ele é o filme que marca o centenário da Disney. Então ele meio que tem referências de outros filmes da Disney, algumas referências mais na cara, outras um pouquinho menos óbvias, mas todas razoavelmente óbvias. E é uma bagunça, eu achei uma bagunça esse filme. Porque nessa história complicada, nessa complicação de história de reino complicada, introdução da personagem, que também tem várias coisas, e a mecânica desse mundo, eu achei tudo muito complicado, eu não tinha vontade de prestar atenção no que estava acontecendo, eu não sentia nada por ninguém, e eu não me importava. Acho que isso é o que mais me marcou, eu simplesmente não me importava com nada que estava acontecendo lá. Eu achei as músicas horrorosas, parecia que eles jogaram todas as músicas dos filmes da Disney numa inteligência artificial e pediu pra ela jogar de volta músicas que são parecidas, porque tinham várias músicas que eu sentia que a vibe evocava algumas músicas específicas. Eu senti uma vibe até Lin-Manuel Miranda, sabe? E eu fui ver, ele nem tá envolvido nesse filme, então, sei lá, cara, sei lá. E esse foi um dos poucos filmes dirigidos por mulheres que eu vi esse mês. São 2 diretores, né? O Chris Buck e a Fawn Veerasunthorn. Tô pra trás no desafio de assistir filmes dirigidos por mulheres. E eu acho que foi por isso que eu peguei esse filme pra ver, assim. Porque eu tava enrolando desde quando saiu. E aí eu falei, deixa eu ver isso aqui, vamos ver qual é desse filme. E eu acho que o maior defeito dele é ele ser esquecível para muitos filmes. Isso pode ser a pior coisa que pode acontecer com eles, né? O Wish está disponível no Disney Plus, eu imagino que vocês já imaginam isso, mas sempre bom lembrar, né? O próximo filme foi o primeiro filme que eu vi esse mês, que foi no dia 11 de agosto, né? Pra vocês verem que eu realmente não assisti nada enquanto estava acontecendo Olimpíadas. E foi um filme que eu não escolhi. Eu tava na casa dos meus pais, e aí meu pai tava zapeando pela TV, e aí ele parou num canal, acho que era algum HBO, e tava passando esse filme. E aí ele começou a assistir, eu tava do lado dele, também tava assistindo, mexendo no celular. E aí ele falou, olha, Lari, a protagonista parece você. E aí eu acho engraçado que ele falou isso, porque o co-protagonista parecia muito ele, porque é um filme de relação pai e filha, né? Que curioso. Mas aí eu comecei a prestar atenção por causa disso, eu achei que a gente assistiu o filme junto, ia ser uma experiência pai e filha, mas não, com meia hora de filme ele levantou e falou, tá tarde, vou dormir. E aí eu fiquei lá, eu já tava engajada, falei, deixa eu assistir esse filme, né, não vi filme nenhum em agosto, esse vai ser o primeiro filme que eu vou ver. O filme chama O Pai da Noiva, não é o filme com Steven Martin, é uma versão de 2022, que eu não sabia que existia, mas enfim, assisti. É a história do pai da noiva, gente, que é uma história que já foi repetida várias vezes na ficção. É aquela história, né, da família que tá lá, o pai, a mãe, as filhas, e aí uma das filhas vai casar, e aí isso começa a gerar alguns conflitos na família, porque o pai percebe que a filha dele é um ser humano, com opiniões próprias e vontades próprias, e que o casamento vai ser do jeito que ela quer e não do jeito que você quer, e isso acaba gerando todo tipo de conflitos, né? Uma história tão antiga quanto o tempo, aqui com uma skin latina, porque a família principal o protagonista é o Andy Garcia e a esposa dele é a Gloria Estefan. Eles interpretam imigrantes cubanos, né, que chegam nos Estados Unidos, né, tem a primeira geração, as filhas deles são da primeira geração, nascidas nos Estados Unidos. A protagonista é a Adria Arjona, que ela tá em alta agora que ela fez aquele filme Hitman. Não sei se vocês viram, eu não vi, mas a qualquer momento eu vou ver.
Mas enfim, os protagonistas são os dois, né, que é pai e filha, e ela vai se casar com um cara que ele é da primeira geração de uma família de mexicanos. Então uma coisa interessante que o filme faz é mostrar que, olha, existe diversidade na comunidade latina, nem todo latino é igual, existem diferenças culturais de acordo com a cultura do país, de acordo de onde cada um veio. Então isso é um ponto interessante do filme, mas de resto é aquela galhofada, aquela fórmula de comédia de estúdio norte-americana que eu, a cada dia que passa, começo a detestar cada vez mais. As duas famílias são muito ricas, então tem aquelas coisas de ostentação, aquelas coisas que não fazem o menor sentido na vida real. Tem um monte de ator de comédia, assim, de rosto conhecido que você não lembra o nome, que aparece em um monte de filme de comédia, porque, enfim, é uma indústria, né? A roda precisa girar. E eu não tenho muito mais o que falar desse filme. Ele é exatamente o que você espera que ele seja, os conflitos são exatamente o que você espera que ele seja. Eu queria que meu pai tivesse visto comigo até o fim, porque eu acho que ele poderia tirar uma lição desse filme, mas enfim, não foi o caso. E o pior é que eu nem consigo comparar com a versão dos anos 90, porque por mais que eu lembre de ter assistido na sessão da tarde, eu não lembro de nada da história e não lembro de nada de sentir alguma coisa assistindo. Então, realmente, é um filme que vai ser condenado a ficar sempre no esquecimento da minha memória. Essa versão de 2022 do Pai da Noiva tá disponível na Max. Próximo filme é O Peso do Talento, um filme de 2022 com o Nicolas Cage e o Pedro Pascal. Eu acho que vocês devem lembrar desse filme. Eu lembro quando ele lançou, eu lembro de ficar interessada, porque é meio que dessas comédias com um pouco de ação, sabe? E eu gosto de comédias de ação, não é um gênero que eu morro de amores, mas de vez em quando é legal de assistir. E foi o que esse filme foi pra mim, ele foi legal de assistir. Também não é das coisas mais memoráveis, um poço de criatividade, divertimento, mas foi legal, assim, tem essa história que o Nicolas Cage é basicamente o Nicolas Cage. Eu acho que literalmente o personagem dele chama Nicolas Cage, eu acho que ele é ele mesmo. E o filme conversa muito com coisas da carreira dele, ele é muito meta em algumas coisas, então ele tem um começo bem interessante, assim, com essa metalinguagem, é engraçado até, né, acho bem interessante o Nicolas Cage chegar a um ponto da carreira dele que ele consegue rir de si mesmo, né, porque ele é um ator sério, ele é um ator premiado, eu acho que não existem dúvidas de que ele é um bom ator, mas ele também se mete em cada bomba, em cada filme de qualidade questionável, e ele tem trabalhos extremamente caricatos, e ele consegue rir de tudo isso, e não se sentir inseguro, eu imagino. Então o filme ele brinca um pouco com isso, e aí em dado momento ele recebe um convite de um fã pra ir no aniversário desse fã, que é um milionário, né, meio que fazer presença VIP. E aí ele vai porque ele tá precisando de dinheiro. Tem alguma situação, alguma complicação que ele precisa desse dinheiro. Talvez seja essa piada sobre ele fazer um monte de filme de qualidade questionável, porque ele, sei lá, tem alguma dívida que ele sempre precisa estar fazendo dinheiro girar. Não sei, não lembro. Porque, como eu já falei, eu não achei o filme extremamente memorável, apesar de eu ter me divertido assistindo. E aí ele vai, né, pra essa ilha, pro aniversário desse fã. E o fã é ninguém mais, ninguém menos que Pedro Pascal. Mas aí, quando ele chega lá, tem umas coisas com o FBI, tipo... Não é o FBI, é a CIA. É a mesma coisa. Enfim, a diferença entre esses dois órgãos não importa pro contexto desse podcast. Um pessoal muito importante se mete no meio, porque o Pedro Pascal é um mafioso internacional, e aí eles pedem ajuda pro Nicolas Cage pra ser meio que um agente infiltrado, pra ajudar eles a prender o Pedro Pascal, mas aí o Nicolas Cage fica genuinamente amigo do Pedro Pascal, e aí rola todo esse negócio do tipo... Eu não quero prender ele é meu amigo, só que aí vira a parte da comédia de ação, né, porque entra essa parte de agentes e de ação e de máfia, nossa, é muita coisa, tanta coisa que tem nesse filme, que agora que eu vou lembrando, né, mas enfim, é uma pataquada, é divertida, não é extremamente memorável, mas eu achei um filme que foi bom, pra se distrair. Eu assisti no domingo à tarde, acho. Ou num sábado à tarde. Assisti num fim de semana, assim, à tarde. E foi bacana. O filme tá disponível no Prime Video. O próximo filme tem um título muito esquisito em inglês. Em português a tradução não é das melhores, mas deixa eu contar como que eu descobri esse filme.
De tempos em tempos eu abro o Letterboxd e eu fico procurando lançamentos, vendo os filmes que estão em tendência lá fora, seja por causa de festival, seja por lançamento mesmo, principalmente filmes que são dirigidos por mulheres, que acaba sendo um foco meu de garimpar e de achar e de botar no meu radar. E aí eu tava vendo uma lista de lançamentos do ano e eu vi esse filme. E eu vi que ele já tava disponível na Disney Plus. Aí eu falei, nossa, quando que chegou esse filme que eu nunca ouvi falar dele? E ele tinha chegado, 2 dias atrás no Disney Plus. E não teve propaganda nenhuma, não teve divulgação nenhuma, não vi ninguém falando desse filme em nenhum momento. Aí eu falei, vou assistir. Por que não? O filme chama Três Amigas, Todos os Domingos. Ou apenas Três Amigas. Todos os Domingos é meio que um subtítulo dele. O título original em inglês é The Supremes at Earl's All You Can Eat. As Supremas, né? É uma referência ao The Supremes, o grupo, no restaurante do Earl, né? Que All You Can Eat é daqueles restaurantes que você paga uma quantia e você come à vontade. Enfim, título complicado. Eu li a sinopse, eu achei interessante, e aí eu vi, e de fato é um filme que ele é interessante, é um filme desses que se passa ao longo de vários anos, vai contar a amizade de 3 mulheres negras, como cada uma veio ao mundo, o contexto da origem de cada uma, como elas se conheceram e como ficou a amizade delas ao longo de 30 anos. Então elas se conheceram quando elas eram adolescentes, passaram por vários momentos de formação, assim, juntas nos anos 60. Importante notar, anos 60 nos Estados Unidos, elas são negras. É um contexto relevante para a história. E aí o filme segue elas, né? Desde essa época até os dias de hoje, entre muitas aspas, né? 30 anos depois, então eu imagino que é nos anos 90, alguma coisa assim. E elas passam por várias coisas juntos. Momentos felizes, momentos tristes, momentos trágicos. E elas se apoiam, e elas se ajudam, e é meio que essa a história do filme. Quando eu tava assistindo, eu senti uma vibe muito de livro nele. Eu falei, nossa, eu acho que essa história num livro eu ia gostar muito mais do que num filme. Porque o filme tem várias limitações, ele ficava meio que alternando entre presente e passado, talvez para deixar uma narrativa um pouco mais interessante, mas às vezes eu confesso que eu ficava um pouco perdida nos flashbacks, eu não entendia muito qual era a ligação, porque num filme, geralmente, quando você tá trabalhando com 2 linhas do tempo, você tá no presente, aí acontece uma coisa no presente e você volta no passado, ou pra lembrar de uma situação semelhante, ou pra reintroduzir um personagem que apareceu agora, mostrar como ele era antes. Geralmente tem alguma ligação meio óbvia entre as cenas que elas vão acontecendo, não é apenas uma ordem cronológica. Mas aqui eu fiquei um pouco perdida sobre a ligação dessas cenas no vai e volta temporal. Não que não dá pra você entender quando é presente e quando é passado. O elenco é diferente, né? Elas jovens são umas atrizes e elas de meia idade são outras atrizes. Mas eu acho que num livro isso seria mais interessante. Depois eu fui ver e é baseado num livro que é um best-seller do New York Times, enfim, parece que é bem famoso lá fora. Eu acho que é publicado aqui no Brasil, eu achei pra comprar na Amazon. Não lembro agora o nome, eu acho que é isso também, Três Amigas Todos os Domingos, mas eu nunca ouvi falar desse livro, nem no autor dele. O filme é dirigido pela Tina Mabry, então é um filme dirigido por uma mulher que eu assisti esse mês, apenas 2 que eu vi. É uma diretora também que eu não conhecia, uma diretora relativamente nova. E assim, o filme, ele é bem padrãozão. Não tem nada assim de, nossa, isso aqui é inovador, nossa, essa cena é muito bonita. Esse momento é muito emocionante. Eu senti um pouco de falta disso, de grandes momentos emocionantes e memoráveis no filme. Tem uma outra coisa, assim, mas no geral, eu achei o filme bem básico. Porém, se ele tivesse sido lançado uns 20 anos atrás, eu acho que ele seria um hit, assim, na sessão da tarde, em momentos familiares, porque ele é um filme bem familiar, apesar de, em alguns momentos, ele lidar com temas muito delicados e muito trágicos, e muito delicados mesmo, ele sempre tem um tom otimista. Então, mesmo quando ele vai falar das coisas mais terríveis que acontecem com as personagens, sempre tem uma vibe meio
não exatamente autoajuda, mas tipo pra cima, sabe? Meio esperançosa. O que é uma coisa que me irrita um pouco, mas que eu sei que o povo gosta. Eu sei que é muito fácil de cair nas graças do público esse tipo de olhar pra vida, esse espírito pra cima. Tem um termo em inglês que é o feel good. É um filme bem feel good, assim, pra você assistir, pra você se emocionar, mas essencialmente você vai terminar o filme feliz, otimista, esperançosa. Uma pena que ele provavelmente vai ficar relegado ao esquecimento nos streamings, já que ele chegou na Disney com 0 divulgação. É um filme que está sendo distribuído pela Searchlight, né? Então ele entra no guarda-chuva da Disney pela Searchlight, que é uma distribuidora de filmes um pouco mais independentes, assim, só que dentro da Disney. Não teve divulgação, não vi ninguém falando. A não ser que ele estoure de algum jeito, ele vai ficar nesse esquecimento de ninguém lembrar que ele existe, que é uma pena. Apesar de, como eu já disse, não ser um dos meus filmes favoritos, não ser um filme que vai entrar no meu hall de melhores do ano, não ter sido um filme que me despertou coisas muito profundas, foi um filme que eu gostei. E eu acho que é um filme que ele merece mais do que ele tá tendo, que no caso é nada. E agora, pra fechar o episódio, um salto de qualidade muito grande entre o filme anterior e o próximo filme, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Pois é, gente, eu nunca tinha visto nada do Glauber Rocha, é o primeiro filme dele que eu vejo. Eu sei, é uma vergonha, eu tenho vergonha disso, mas eu vi quando eu tava doente. Eu tava na casa dos meus pais, eu tava começando a sentir que eu tava com febre, e aí eu tava zapeando a TV, né, que eles têm TV, e ia começar a passar no Telecine. Aí eu falei, eu acho que é um sinal divino, vou assistir. E eu assisti, e aí conforme a noite avançava, eu percebia que a minha febre ia piorando um pouco. Depois que eu terminei de ver o filme, eu fui dormir, que eu tava bem, assim, cansada. E à noite eu tive febre. Eu sei que eu tive febre, porque toda vez que eu tenho febre, eu tenho sonhos extremamente vívidos e complicados. São sonhos que eu acordo cansada, porque parece que eu vivi todas aquelas horas que eu tava lá sonhando. E foi relacionado ao filme. Eu sonhei com coisas relacionadas ao filme e que eu tinha ido não sei aonde ver o filme e sonhava com cenas, eu imaginava outras cenas. Tanto que na hora que eu acordei, eu demorei, assim, uns 20 minutos pra me situar onde eu tava, porque eu achava que eu tava em outro lugar. E pra entender que eu tinha sonhado as coisas que eu tinha sonhado. Então, assim, foi uma experiência 4D, praticamente, com esse filme, o que eu acho que intensifica muito as coisas. Pra quem não sabe o que é, o filme, ele é um dos mais importantes do movimento de cinema novo brasileiro. Cinema novo, os movimentos de cinema novo, geralmente quando você vê esse termo, significa algum movimento de vanguarda que contesta o que estava sendo feito anteriormente. Então, cada país, cada região, cada cineasta em si vão ter características muito especiais, apesar de ter coisas que são quase que universais nos movimentos de cinema novo, não é necessariamente uma regra. E aqui no Brasil, o cinema novo aconteceu principalmente na década de 60, muitíssimo influenciado pela Nouvelle Vague francesa e pelo neorrealismo italiano. O neorrealismo que já tinha começado já fazia um tempo, a Nouvelle Vague que estava meio que rolando ao mesmo tempo, então as coisas contemporâneas se influenciam. Então uma coisa meio que influencia a outra, que estava acontecendo ao mesmo tempo. E o Glauber Rocha é um dos cineastas dessa época, não é o único. Ele tem características que são do movimento, tem características próprias. Não é porque um cineasta está no movimento que todos os filmes dele vão seguir meio que os dogmas, por assim dizer, desse movimento, né? A arte, ela é difícil de classificar e ela não obedece regras muito bem estabelecidas. Quando tentam colocar regras demais na arte, as coisas ficam complicadas. Enfim, não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas enfim. Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme de 1964, que ele foi filmado no Nordeste brasileiro, e a história dele é uma história que eu achava que era uma coisa muito do tempo, dos anos 60, mas não, é uma coisa quase que atemporal no contexto brasileiro. E eu fiquei perplexa do quanto esse filme ele é atemporal nos temas que ele traz. A gente tem um casal que mora no sertão. Eles têm uma vida muito simples, muito humilde, no campo. Até que, em dado momento, acontece uma confusão entre esse cara e o patrão dele.
Ele queria vender umas cabeças de gado para conseguir um dinheiro para comprar um sítio maior, para ter um espaço mais dele, não precisar depender tanto do empregador dele. O patrão dele discorda dele um pouco, as coisas elas ficam um pouco acaloradas e um crime acaba acontecendo. Então, o protagonista, que chama Manuel, e a esposa dele, que é a Rosa, eles meio que saem fugidos da casinha deles e vão em direção ao sertão. Enquanto eles estão no sertão, eles estão sempre em busca de coisas que possa melhorar a vida deles, né? Eles estão perdidos, eles estão em busca de uma nova vida. E num primeiro momento, eles encontram um grupo de religiosos que eles seguem um cara, que é o Sebastião, que para eles é uma figura santa, é um profeta. Esse círculo, eles têm uma estrutura muito de culto. Num primeiro momento parece uma coisa bem religiosa, assim, mas conforme eles vão passando o tempo com essa galera, você vê realmente que é um culto. Vamos lembrar, os anos 60 tava super na moda esse rolê de culto, esse negócio de culto da personalidade, né, das pessoas se juntarem em volta de uma pessoa carismática e fazerem atrocidades. É mais ou menos o que rola aqui. Então, com esse pano da religiosidade, eles se juntam a esse grupo até que as coisas começam a sair um pouco do controle e eles percebem que, tipo, não é bem assim, sabe? As promessas que esse santo, que esse Fernando faz pra eles, não é exatamente, assim, uma coisa muito palpável, e os métodos da galera também são métodos um pouco não muito ortodoxos, religiosamente falando. Então, causa esse estranhamento, acontecem algumas coisas, eles se desligam desse grupo e vão vagar no sertão novamente. No segundo momento, eles encontram um grupo de cangaceiros, que é liderado pelo Corisco, que é a figura símbolo desse filme, quando você vê nos posters e tal, que tem um cangaceiro, não é o Lampião, é o Corisco. E aí eles ficam um tempo com essa galera do cangaço, que também tem objetivos muito parecidos. Todo mundo ali tem objetivos muito parecidos, que são pessoas muito humildes, muito maltratadas, pessoas que sofreram muito na vida e que estão em busca de uma vida melhor, que estão em busca de desfazer as desigualdades, de lutar contra as desigualdades da sociedade, de lutar pelos seus direitos, mas cada um meio que tem uma arma de escolha que é um pouco diferente. Mas mesmo assim, todos eles querem as mesmas coisas. Apenas o método que eles têm para atingir seus objetivos que são diferentes. E eu achei isso brilhante, assim, sabe? De um jeito que é basicamente onde o Estado falha, ou o crime ou a religião vai preencher esse espaço na vida das pessoas. Não só o Estado com E maiúsculo, mas, tipo, quando uma pessoa se vê numa situação extrema, quando uma pessoa se vê num beco sem saída, geralmente são esses dois lugares que a pessoa vai se refugiar, que vai acolher essa pessoa e que vai trazer uma segunda vida, ou através de um ambiente religioso, ou através de um ambiente um pouco mais criminoso, por assim dizer. E às vezes existem conexão entre esses dois, porque eles não são tão diferentes assim. Eu achei isso brilhante, eu achei brilhante o jeito de apresentar duas coisas pra falar de uma terceira coisa. O filme faz muito isso, ele te dá um exemplo A e um exemplo B, assim, em cena, pra falar do exemplo C, que você que tem que ligar os pontos e preencher as lacunas, não é uma coisa muito óbvia. Eu mesma, depois que eu vi o filme, eu fui atrás de muita coisa que eu fiquei, nossa, será que isso é isso? Ou aquilo ali, eu acho que aquilo ali significa alguma coisa, mas eu não entendi direito. Então eu fui atrás também de ver impressões de outras pessoas pra entender melhor e pra fazer mais sentido de algumas coisas, porque tem várias coisas que eu olho e falo, tá, isso aqui é alguma coisa, mas o quê? Não tenho certeza. Outras coisas eu vejo, não, isso aqui obviamente significa tal coisa. Ele usa muito a iconografia católica pra fazer os contrastes, principalmente com a violência, que é bem interessante. Onde assistir esse filme? Em muitos lugares mesmo, por ser um filme tão clássico, assim, nacional. Ele tá disponível no Globoplay, claro, no Telecine também. Eu assisti no canal normal do Telecine. Se você procurar no YouTube, você vai achar, talvez de uma qualidade não tão boa, mas você vai encontrar. Eu acho que ele tá disponível em serviços de streaming gratuito, tipo o Itaú Cultural Play, o SPCine Play.
Sempre tem mostras dele em lugares, em cinematecas, no Sesc. E vale a pena, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ver esse filme na tela grande, numa versão restaurada, aproveitem, porque eu vou fazer isso. Eu sei que já teve aqui no Sesc de Bauru, e eu não fui, mas se tiver uma próxima vez eu vou. Se tiver de qualquer outro filme do Glauber Rocha, provavelmente eu vou também, porque eu fiquei bastante impressionada. Fiquei muito feliz de ver, né, antes tarde do que nunca, e eu recomendo demais pra vocês, pra qualquer pessoa que se interessa por cinema, não apenas cinema nacional, mas se você se interessa por cinema, esse filme vale muito a pena de ver, porque além de ser um clássico nacional, se você tá ligado nos movimentos europeus, você vai ver as referências dos movimentos europeus aqui, porque existe, tanto em tema quanto em escolhas estéticas, em jeitos de se filmar. A trilha sonora desse filme é incrível, incrível como ele mistura canções populares que conversam com a narrativa, com músicas eruditas, que são pedaços das Baquianas Brasileiras, que é uma sinfonia do Villa-Lobos, que é um compositor nacional. Filme maravilhoso, gostei demais de ver. Eu tô virando o clichêzão do cinéfilo básico. Daqui a pouco vai ter um pôster desse filme aqui na minha casa, mas enfim. E foi isso, gente. Esses foram os filmes que eu vi em agosto. Como já disse, não foram muitos, mas eu vi um dos filmes que eu tava mais precisando ver na minha vida cinéfila inteira, que foi esse último que eu falei. Então já valeu a pena só por causa disso. Eu poderia não ter visto mais nenhum outro filme e que eu ia ter feito esse episódio e o mês ia ter valido a pena por causa de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Sigam a gente no Instagram, @filme.a.semana. Sempre posto conteúdo extra, eu sempre aviso quando não vai ter podcast ou se acontece alguma coisa. Esse é o canal principal de comunicação minha. Tem o TikTok, que é o filme da semana, tudo junto, mas assim, o que tem no TikTok tem no Instagram. O que tem no Instagram não necessariamente tem no TikTok. Eu posto lá pra, sei lá, me manter relevante. Eu não consigo entender muito o negócio de TikTok, porque tem uns vídeos que irritam e dão super certo, tem super engajamento. Outros não, mas os vídeos que irritam não converte em seguidor. E o senso de comunidade não existe. Tipo, são pessoas aleatórias que comentam. E não são as mesmas pessoas sempre que estão vendo meu conteúdo. Eu não sei, eu acho muito esquisito essa mecânica de TikTok. Eu gosto muito mais do Instagram porque eu sinto um senso de comunidade muito maior, tipo, são as mesmas pessoas que estão lá sempre, curtindo as coisas, comentando, respondendo os stories, e aí eu vou lá e vejo os stories dela e a gente conversa, tipo, existe uma continuidade, sabe? Não sei se consideraria uma amizade todas elas, mas é muito próximo a isso, eu gosto muito do Instagram. Por causa disso, eu lembro de todas as fotos, eu consigo olhar as fotinhas e lembrar, tipo, nossa, a pessoa falou comigo outro dia, sei quem que é essa pessoa que perguntou tal coisa. Por mais que talvez eu não lembre o nome, talvez eu lembre o arroba, mas a foto eu vou lembrar. E eu tô agora no Blue Sky também, né, que essa semana teve a queda do X-Twitter, né, e aí com isso todo mundo migrou pro Blue Sky e eu pensei, é uma ótima oportunidade pra eu criar uma nova personalidade. No Blue Sky eu tô com o meu nome pessoal, que é o Lalariland, que é o arroba do meu Instagram pessoal, que eu já pensei várias vezes em deixar o Instagram do podcast como Lalariland, porque eu acho um nick muito mais legal, que fala com cinema e que mostra uma pessoa, sabe? Porque eu me questiono muito sobre o quão as pessoas se relacionam com uma marca, como o filme da semana, e como poderia ser diferente se fosse o meu nome pessoal lá, se as pessoas se relacionariam mais ou menos. Mas enfim, eu penso muito nesse assunto e não faço absolutamente nada pra mudar, então por enquanto está filme.da.semana. Se algum dia eu mudar o arroba do Instagram, eu vou falar aqui. Então fiquem tranquilos e eu fiquei, nossa, viajando agora nesse final. Vamos encerrar por aqui. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.